Tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 27 de abril. Ontem foi o nosso último dia de final de semana, que foi domingo. Quero saber o que vocês fizeram. Vamos fazer o desenho de como foi o seu final de semana? Nós acabamos a nossa unidade 1 do livro Buriti, acabamos de falar sobre os esportes e agora na unidade 2 nós vamos começar a falar sobre amizade. Então vamos abrir a página do livro na página 25. É essa página aqui, unidade 2 do nosso livro, e o texto diz assim: amigo pode ser gente, bicho ou até um ser imaginário, mas é muito importante que seja fiel e solidário. Antes a gente lembrar que nesse capítulo do nosso livro, a gente vai estar falando sobre a amizade, e a escola é um local maravilhoso para isso. A gente mistura meninos e meninas, tem uns que preferem ficar sozinhos, mas tem uns que preferem fazer amizade, vocês conversam, vocês falam os assuntos de vocês, e a gente de fora acha engraçado, mas vocês conseguem se socializar, e acaba que de dentro da escola vocês fazem amizade no lado de fora. Um acaba visitando a casa do outro, fala pelo WhatsApp, liga quando é final de semana, tem uns que passeiam juntos, vocês acabam fazendo uma amizade até mesmo fora da escola. Só lembrando que nem sempre fazer amizades é fácil. Não quer dizer que vocês não vão brigar. Vão brigar, vão discutir, são divergências de opiniões. Cada um pensa de uma forma diferente. E isso é bom, a diferença é bom. Lembra que a Tia Neide fala que ninguém é igual a ninguém, mas a gente tem que tratar com respeito o nosso próximo? A gente sempre não fala assim, ó, eu não faço com meu amigo o que eu não quero, faço com meu amigo o que eu não quero que faça comigo. Então a gente sempre trata o nosso amigo com respeito que a gente gostaria de ser tratado. Então agora vamos continuar. 26, que vai estar aqui em cima. E Tia Neide vai, antes da gente fazer essa atividade, Tia Neide vai contar uma história muito legal. Hoje é sobre o Mágico de Oz. Dorothy era uma menina que vivia com os tios e seu cachorrinho Totó em uma pequena casa na fazenda. A menina achava aquele lugar muito seco e cinzento. Até mesmo seus tios lhe pareciam tão pálidos. Um dia, enquanto Dorothy brincava com Totó, não percebeu que um tornado se aproximava e os dois voaram rodopiando pelos ares. Quando finalmente a ventania parou, eles estavam em um lugar incrivelmente lindo e totalmente desconhecido. Mesmo assim, Dorothy teve vontade de voltar para casa. Ao buscar ajuda, encontrou a bruxa Glinda, que era uma bruxa boa, e lhe pediu socorro. Apenas o poderoso mágico de Oz poderá ajudá-la a voltar para casa, aconselhou Glinda. E como faço para encontrá-lo? Perguntou Dorothy. Siga sempre pelo caminho de tijolos amarelos. E assim a menina fez no caminho. E assim a menina fez. No caminho, Dorothy e Totó encontraram um espantalho que queria muito, muito mesmo ter um cérebro. Por isso, Dorothy convidou o espantalho para acompanhá-los, dizendo que o mágico de Oz talvez pudesse ajudá-lo também. E os três seguiram junto pela estrada de tijolos amarelos. Mais tarde, enquanto Dorothy, Totó e o espantalho caminhavam em direção ao país de Oz, encontraram um homem de lata que queria muito, muito mesmo, ter um coração. Dorothy convidou o homem de lata para acompanhá-los, dizendo que o mágico de Oz talvez pudesse ajudá-lo também. E os outros seguiram juntos pela estrada de tijolos amarelos. Algum tempo depois, Dorothy, Totó, o espantalho e o homem de lata encontraram um leão. Ele era muito medroso e estava tão assustado com os latidos de Totó que mal conseguia rugir. O leão queria muito, muito mesmo ser valente. Então, Dorothy convidou para acompanhá-los, dizendo que o mágico de Oz talvez pudesse ajudá-lo também. E os 5 seguiram juntos pela estrada de tijolos amarelos. Eles acreditavam que o mágico de Oz poderia facilmente realizar o desejo de todos.
Quando chegaram ao país de Oz, dirigiram-se ao castelo do mágico. Ali, um guarda os atendeu e abriu a porta para que entrassem. Assim que o mágico de Oz os recebeu, foram logo dizendo o que tanto desejavam. E logo o poderoso mágico concedeu um cérebro ao espantalho, um coração ao homem de lata e coragem ao leão. Quando chegou a vez de Dorothy, o mágico simplesmente falou: "Se você quiser mesmo voltar, basta reconhecer que nenhum lugar é melhor que a sua casa." Dorothy ficou impressionada com a verdade daquelas palavras. Despediu-se dos novos amigos, agarrou-se a Totó, fechou os olhos, pensou firmemente: "Nenhum lugar é melhor que a minha casa." De repente, ouviu os tios gritarem seu nome. Abriu os olhos e viu que Totó e ela estavam de volta à fazenda, que já não parecia tão seca nem tão cinzenta. Os tios vieram felizes e cheios de vida ao seu encontro. Dorothy percebeu que tudo aquilo tinha sido apenas um sonho que ela nunca mais esqueceria. Antes da gente começar, eu vou fazer uma pergunta que não quer calar. Qual de vocês gostam de fazer novos amigos? Pensa naquele amigo que você mais gosta, que a gente gosta de todos os nossos amigos, mas tem um que a gente sempre gosta um pouquinho a mais. Lembra aonde você conheceu e como foi que vocês fizeram amizade? Então, eu quero saber quem é esse amigo que você mais gosta e como que você fez amizade com ele. Então, envie um vídeo pra mim contando como que você conheceu esse amigo e a história da amizade de vocês. De Oz, e ver se você lembra o que aconteceu. A Dorothy, que era uma menina que morava na fazenda com os tios e ela tinha um amigo. Quem era esse amigo? Se você falou que era o Totó, acertou a primeira coisa da história. Agora vamos para a segunda. Quando ela foi parar lá numa outra cidade, num outro mundo, ela encontrou com quem? Com a fada Glinda, não é isso? E ela queria o quê? O que ela queria? O que ela mais queria? Era voltar para casa. E aí a Glinda falou o que para ela? Que ela tinha que procurar o mágico de Oz, que era o único que poderia atender o desejo dela, não é isso? E aí disse que ela deveria encontrar o mágico de Oz caminhando por onde? Pela estrada de tijolinhos amarelos. E aí, nesse caminho, para chegar até o mágico de Oz, ela encontrou alguns amigos. Vocês lembram quem eram esses amigos? Quem foi o primeiro amiguinho que a Dorothy encontrou estando na estrada de tijolinhos amarelos? Foi o espantalho. O espantalho tinha um desejo. Ele queria muito um cérebro, não é isso? Porque ele não tinha e ele queria ser inteligente. Aí, o que a Dorothy falou para o espantalho? Que era para ele ir junto com ela e com o Totó até chegar no mágico de Oz, porque aí o mágico de Oz também poderia ajudar ele, não é isso? E aí eles foram seguindo pela estrada de tijolinhos amarelos e encontraram mais um amigo. Quem é que lembra? Muito bem, foi o Homem de Lata. E o Homem de Lata também queria ajuda. Ele queria receber um coração, muito bem. Ele queria receber um coração e foi pedir ajuda para Dorothy. E aí a Dorothy falou para ele: vem com a gente vai chegar no mágico de Oz e ele também vai poder te ajudar. E aí foram Totó, Dorothy, o espantalho e o Homem de Lata, os quatro, 1, 2, 3, 4, pela estrada de tijolinhos amarelos até chegar no mágico de Oz. Pelo caminho ele encontrou mais um amigo. Quem era esse amigo? O leão. E aí o leão queria muito, muito mesmo o quê? Ter coragem, porque esse leão ele era medroso. E aí a Dorothy falou para ele: olha, leão, vamos com a gente pra gente poder encontrar o mágico de Oz, e aí o mágico de Oz também poderia ajudá-lo dando coragem. E aí foram lá o Homem de Lata, o espantalho, Dorothy, Totó e o leão.
que são os amigos que estavam andando pela estrada de tijolos amarelos para chegar onde mesmo que eu esqueci? Ah, no Mágico de Oz. Então, eles foram andando até lá, e aí, chegando lá onde o Mágico de Oz estava... Onde que o Mágico de Oz estava? No País de Oz. E então, quando os amigos chegaram lá, Dorothy e seus amigos, o Mágico de Oz deu ao Homem de Lata um coração, ao Espantalho ele deu um cérebro, ao Leão ele deu coragem, e quando chegou na vez da Dorothy, você lembra o que foi que o Mágico de Oz disse para ela? Que ela deveria pensar que a casa dela era o melhor lugar que poderia existir. E de fato, a nossa casa realmente é o melhor lugar em que a gente pode estar. E aí, a Dorothy fechou os olhos, imaginou que a casa dela era o melhor lugar e voltou para casa, feliz, contente, sabendo que foi apenas um sonho alegre que ela teve. Agora que a gente já ouviu a história, a gente já recapitulou alguns fatos que aconteceram, né? As partes da história, tudo conforme o tempo certinho. Então agora a gente já pode responder algumas questões do nosso livro Buriti. Então a primeira pergunta que ele faz é a seguinte: você gosta de fazer novos amigos? Tia Neide perguntou isso para vocês. Converse com seus colegas e depois acompanhe a história que o professor vai ler. Nós não estamos em turma, então Tia Neide pediu para você pensar naquele amigo bem legal que você gosta e contar pra gente em vídeo qual é o amigo e como que vocês fizeram essa amizade. E aí a pergunta número 2 é: por que Dorothy seguiu por uma estrada de tijolos amarelos? Por que ela estava andando pela estrada de tijolos amarelos? Alguém direcionou ela? Ela encontrou com alguém que disse que era o caminho? Vamos pensar? Quero que vocês pensem e respondam para o papai ou para a mamãe. E aí, a gente vai olhar para o nosso livro, onde tem os nossos personagens da história, que foram os amigos que a Dorothy fez lá no País de Oz. E aí, tá falando o seguinte: pinte os novos amigos que a menina fez ao longo do caminho. Olha bem para a figura. Vê quais são os amigos que estão com ela nessa estrada amarela. Você lembra o nome deles? Sabe quem são? Você lembra do que eles queriam? Qual era o desejo deles para o Mágico de Oz? Então, vocês vão analisar quais são esses amigos, vão pensar no nome deles, vão pensar qual era o desejo deles e vão decorar. Pode mandar a foto para a Tia Neide poder corrigir, tá bom? Um beijo!